Olá, Rodrigo Saiane aqui para mostrar a Firula, nova fonte da Plau, está saindo hoje. E eu queria mostrar um pouquinho do que essa fonte pode fazer, porque eu acho que demonstrar é muito mais fácil do que tentar mostrar em vídeo, enfim. Vamos digitar um pouco com ela para a gente ver como é que ela funciona, né? Primeira coisa, aqui o site está atualizado, já com um vídeo de lançamento, feito pela queridíssima Domi Cronenberger, Estúdio Salsicha, Diego Leal, Bruno Balco, o pessoal da Consoante fez a trilha, tá muito linda. E a ideia toda é que firula é tipo o tempero que você precisa colocar no layout, né? Mas também tudo na vida, né? Tempero de comida, né? Aquele momento especial que a gente vive e tal, tá? A firula é uma script conectada com 7 estilos distintos, né? Ela tem variável, por isso que está aqui 8 estilos, né? E a ideia é que a gente consiga fazer muita coisa com uma script conectada que é uma fonte que sempre traz simpatia, tem várias referências interessantes que eu posso ficar horas aqui falando sobre a firula, desde capitulares casuais, projetos de pintura popular, sign painting americano, tem tantas referências interessantes que meio que não é isso que eu queria falar aqui, né? A gente pode aqui no próprio site testar algumas coisas, né? Você tira e coloca as letras capitulares ornamentais, a gente coloca várias outras coisas, né? Se quiser fazer uma receita, sei lá, você pode fazer uma fração e ele vai entender, né? Você pode mudar para letras que tem são sensíveis a maiúscula e minúscula, são coisas que muitas das fontes mais avançadas têm, mas o que a gente tentou fazer na Firula, o que eu tentei fazer na Firula, foi trazer um jeito que fosse o mais simples possível para usar, né? Então, um exemplo daqui é essa frase aqui, né? Maracatu é brasileiro. Então, se eu começo a escrever, por exemplo, meu nome, Rodrigo, Saiane, você vai ver que o R aqui, ele é o R que está ornamental, né? O R cursivo, vamos dizer assim, ele conecta com a próxima letra. Mas se por acaso eu disser que por exemplo, do Brasil, né? Bra. Se eu quiser escrever Bra, a primeira letra vai sair cursiva. Na segunda letra, entendendo que é tudo maiúscula, ela já fica capitular casual, que é sem esses ornamentos a mais, né? Então, a partir daqui, ele já entendeu, a fonte entendeu que eu estou falando de uma fonte que ou melhor, de uma frase que tem um texto todo em maiúscula e já ajusta de acordo, tá? Então isso foi... Como é que eu descobri isso? Assim, eu coloquei a fonte para testar no New York Times e vi que tinha muita sigla que precisava disso, ou no Globo.com, né? Tinha muitas siglas, acrônimos, etc. Então, por exemplo, Nova York, uma vez que você coloca ele, já aparece NY certinho, né? Então, sei lá, TJ Maxx, que é uma marca, por exemplo. Então ela já entende e faz as capitulares casuais conforme você coloca a pontuação ao lado. Então isso é um código OpenType que não é tão complicado de fazer, mas o importante é o que eu quis trazer para que essa fonte ficasse mais simples de funcionar para todo mundo, né? Então, outra coisa que acontece aquela coisa que eu falei, né, de ser sensível às maiúsculas e minúsculas, né? Eu posso ativar e desativar. Então, por exemplo, aqui ela ficaria melhor para as minúsculas, né? Então, esse tipo de coisa toda tem. Se você usar ela sem as swatches, que é isso aqui, eu posso... Você vê que ela fica interessante, porque ela fica com uma letra maiúscula casual e o resto fica conectado a script. Mas se eu ativo a swatch, ela fica ainda mais cheia de firula, né? Eu posso simplesmente ativar todas as swatches obrigatoriamente, tá? E aí o que vai acontecer é que quando eu escrever Brasil, por exemplo, aí você vai ver que ela não vai estar tão inteligente, entre aspas, certo? É como se eu estivesse forçando as swatches ao invés de deixar ela mais normal, né? A versão normal dessa fonte ela é assim, brasileira e conectada, tá? Ou então brasileira. Então você está vendo, olha só que interessante, né? À medida que eu botei o R isolado ele é assim. Mas o R que começa uma palavra, principalmente numa letra que não é conectada, ela é com esse R que tem um início, né? Então você vai ver aqui, ó, Brasil. Olha como é que o S muda um pouquinho, ó. Por quê? Porque ele está se conectando com a próxima letra, né? E a mesma coisa acontece com todas as outras letras. O R aqui tem a versão final, o O tem uma versão final, ó. Inclusive, OV, ele vai para uma versão
que vai para cima, tá vendo? Ela conecta com a letra em cima, assim como o W, tá vendo? E então é isso que a gente tem que fazer quando a gente faz uma script conectada. Dá um trabalho grande fazer isso aqui acontecer. Você tem que desenhar várias variações de cada caractere, mas no final das contas, o importante é quando a gente escreva, por exemplo, New York Yankees, ou vai Corinthians, ou vai Corinthians, sei lá, a coisa simplesmente funcione do jeito que tem que funcionar, né? Ou, sei lá, a artista preferida da minha filha, Taylor Swift, né? E assim ela funciona e faz firulinha do jeito que a gente tem que fazer. Outro aspecto dessa fonte interessante, né, que é o fato dela ser variável, né? Você sair de uma letra que é como se fosse uma canetinha mais fina até uma caneta jumbo, assim, né? E eu acho que isso aí dá uma expectativa de muitas personalidades possíveis para uma letra que carrega uma simpatia natural para si. Beleza? Eu espero muito ver coisas incríveis feitas com a Firula. A gente deve nossos agradecimentos a muitas pessoas que participaram olhando esse projeto, testando a fonte, muita gente legal colocou a mão nessa fonte para ela acontecer. Type Design nunca é um trabalho feito com uma mão só, né? Ele é um trabalho de equipe, né? Por mais que eu tenha mexido mais nos vetores ali, muita gente fez essa fonte acontecer. Então, por isso, obrigado. Eu espero muito ver esse projeto na rua, do jeito que vocês... com as firulas que vocês quiserem fazer. E estou muito empolgado para ver os resultados aí. Tamo junto!